Próximo passo vai ser a gente fazer os cálculos de probabilidade de ocorrência de cada evento ou de cada situação. Então, com base em histórico de taxas de falha em geral ou de previsão dessas taxas de falha, a gente vai começar a trazer para cá as informações. Então, por exemplo, se a gente quiser saber qual é a probabilidade de a caneta não escrever bem, então eu vou seguindo aqui a estrutura para não escrever bem. Basicamente é a carga, que é o que faz com que ela escreva bem. Logicamente precisa estar bem definido o que é esse escrever bem, isso que a gente discute com o time, que a gente monta as frases que fique bem claro para todo mundo o que a gente está considerando. Mas basicamente para não escrever bem em papel, que é uma falha principal da caneta, nós temos a relação mais direta com a carga, talvez um pouco aqui com o corpo também, depende do que a gente está considerando. As tampas, a princípio, não influenciaria. E aí a gente pode carregar tudo que é referente à escrita ou a escrever bem, de onde eles estão vindo. Então a gente tem aqui informações de a tinta que tem que ir para o papel, não pode secar, a ponta tem que fazer essa transferência ou esse transporte da tinta para a superfície que vai ser escrita, no caso aqui o papel, não pode deixar vazar, então uma falha seria o vazamento aqui, e assim a gente começa a fazer esta análise. Daí a gente vai avaliar aquelas portas lógicas, o E e o OU, se os eventos são dependentes ou independentes, ou seja, o que quer dizer isso? Se eu quero analisar aqui esta parte da carga, o que vem aqui para a carga das informações ou das falhas, que a gente fala os eventos, evento superior, evento inferior, quais são os eventos? A gente tem aqui a influência do tubo plástico flexível, tem a influência da tinta, que vai ser mais forte ali provavelmente, e a questão da ponta, ou da escrita em si, né? Do transporte da tinta para o papel, ou para a superfície que vai ser escrita, que vai ser marcada. Temos aqui a carga, ela vai ter uma, entre aspas, uma somatória dessas falhas que estão aqui. Se a porta lógica for OU, e é até comum a gente ter essas portas lógicas OU, significa o seguinte: para isto aqui falhar, e aí a gente vai rastreando ou seguindo aquilo que nos interessa, aquilo que é mais crítico, para isto aqui falhar, eu preciso que este falhe, ou este falhe, ou este falhe. E assim aqui para baixo também. A ponta para falhar, ou eu posso ter uma falha num perfil cônico, ou algum problema na esfera. Então continua sendo uma porta OU. E é comum, assim, a gente tem muitos casos de porta OU. Qual que é o problema da porta OU? É que vai somando as probabilidades de ocorrência. Então imagina que se eu tenho aqui 1%, aí claro, teria que pegar esses valores aí, seja por histórico, seja por capabilidade ou algum outro tipo de previsão que a gente vai fazer, que a gente vai trabalhar. Mas se eu tenho aqui, a esfera tem uma taxa de falha de 0,5%. O perfil cônico referente à escrita também tem uma taxa de falha de 0,5%. Como aqui é uma porta OU, a taxa de falha da ponta da carga vai ser a somatória desses daqui, desses eventos inferiores. E aí a gente vai rastreando aquilo que nos interessa, aquelas falhas que nos interessam, ou somar tudo que tem de falha para a gente chegar no nível de taxa de falha. Imaginando que aqui é 0,5% cada um, a hora que chegar aqui, isso aqui carregou a soma deles. Então aqui a gente teria já uma taxa de falha de 1%. Aqui é a mesma coisa.
Então, imagina que eu tenho aqui uma taxa de falha de 0,2% na tinta, eu tenho uma taxa de falha de 0,1 aqui, referente ao tubo, depende do que a gente está considerando, né? E aí eu vou ter a somatória aqui. Então, 1 com 0,2 e 0,1, a gente vai ter aqui 1,3% de falha aqui na carga, que vai ser carregado lá para a taxa de falha da caneta, referente a escrever bem. Aí a mesma coisa, se tiver alguma consideração para fazer ali no corpo, mas a princípio vai ser menor, mas iria somando também. Então vamos supor que aqui tivesse um 0,1% de influência desse corpo lá na escrita, eu teria essa somatória, e a hora que eu carrego isso para o evento superior, eu vou ter 1,3 com mais 0,1, eu vou ter aqui uma taxa de falha de 1,4%, aqui só como exemplo, para entender como é que isto soma. E as portas lógicas e ao invés do ou é quando a gente tem eventos que são dependentes, ou seja, para este evento acontecer, o evento superior acontecer, eu precisaria que os dois eventos, ou todos, né, ou alguns eventos inferiores, tivessem que acontecer ao mesmo tempo. E aí eu teria uma porta lógica e. E aí, no cálculo, o que acontece? Ao invés de somar, como foi feito aqui, a gente multiplicaria. E multiplicando em percentual, a taxa de falha do evento superior, ela cai, ela é reduzida. Ou seja, aí temos vantagens na questão da taxa de falha.